Graça e paz, mais uma vez aqui nesse canal de conhecimento da Palavra de Deus. Vou deixar para os irmãos mais uma porção da Palavra para o nosso crescimento espiritual, meus amados e queridos irmãos. Desta feita vamos ler Lucas capítulo 17, a partir do versículo 11 em diante, fala da cura dos 10 leprosos. De caminho para Jerusalém, passava Jesus por meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-lo, disse-lhe Jesus: ide mostrar ao sacerdote. E aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que foram curados, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrando-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus perguntou: não eram os 10 que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura que houvesse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Meus amados queridos irmãos, nós como missionários de Cristo Jesus, pregadores do Evangelho, muitas vezes a gente vai para uma viagem missionária se decepcionando pela quantidade de gente que aceitou Jesus, e muitos ficam tristes, decepcionados. Você acha que Jesus também não ficou? Mas observando pela ótica espiritual, quem dá a possibilidade de libertação é o Espírito Santo. É Ele que faz a obra. Nós somos apenas os transmissores, instrumentos na mão de Deus. Jesus também está fazendo a sua parte. Então, observando esse aspecto, vamos observar esses 10 leprosos. Somente um veio agradecer. E no nosso dia a dia, nós encontramos outros 9 leprosos da mesma marca daqueles 9, que eu considero assim, apresentando como se fosse no nosso dia a dia, ok? Primeiro, o orgulhoso. Aquele não votou porque o orgulhoso achava que, na verdade, ele merecia algo de Deus. Nós não merecemos nada, nós somos alvos apenas da misericórdia de Deus. Então, não votou por orgulho. O outro, número 2, não voltou, era o arrogante. Mesmo recebendo a graça de Deus, ele achou assim: poxa, era obrigação realmente dele, como filho de Deus e bondoso, conceder a graça para cada um de nós. Arrogante, não achou que Deus em Cristo usou de misericórdia. O terceiro, ingrato, era aquele homem preguiçoso. Poxa, voltar lá, andar mais alguns quilômetros para agradecer. Ele já sabe no coração que eu estou agradecido. E o preguiçoso ficou por lá mesmo. O quarto, leproso, é o interesseiro. Tem que só vem para a igreja para receber a bênção. Depois recebe a bênção, dá tchau para Jesus e nunca mais volta lá. É um grato interesseiro. O quinto, leproso, é sem compromisso. Deus dá uma bênção, mas ele não continua seguindo os passos de Jesus. Recebe a bênção do emprego, porque estava procurando e procura e todo instante ao culto de oração. Depois que recebe a bênção, nunca mais vai para a igreja, não vai para a escola dominical, nem do culto de oração vai mais lá. O interesse era só mesmo pelo aquele bem material, pelo aquele trabalho, e mais nada. O sexto ingrato foi o indiferente. Mesmo recebendo a bênção, foi incapaz de reconhecer que veio de Deus. É um indiferente. O sétimo ingrato é um insensível. Deus faz, ele observa, mas automaticamente, com as lutas da vida, ele nunca mais se lembra daquela bênção que foi otorgada por Deus e deixa para lá, né? Automaticamente esse homem insensível jamais vai lembrar das bênçãos. E tem hino do cantor cristão que diz assim: quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão, uma a uma. Se você for observar e for agradecer, você não para de agradecer.
as inúmeras bênçãos recebidas. O oitavo ingrato, esse aí era mais ingrato, ingrato convicto, porque não reconheceu seus erros e nem tampouco, né, teve a sensibilidade de voltar para agradecer. Esse aí tá demais. O nono, infiel, ingrato, infiel, porque mesmo Deus sendo fiel, ele permanece infiel e continua infiel a vida toda. Deus concede a ele inúmeras bênçãos, ele volta para o Evangelho, recebe as bênçãos diversas de Deus, mas ele continua errando, tropeçando várias vezes, apesar da tolerância da liderança, tolerância da igreja, tolerância dos irmãos, ele continua praticando os mesmos erros de outrora. Meus amados irmãos, o único homem que voltou veio dando glória, agradecendo a Deus, gritos de louvores, exaltando o nome de Deus, reconhecendo porque pela misericórdia foi curado daquela lepra. O homem ficava isolado da comunidade, e como se fosse em quarentena, como os dias de hoje, e ninguém podia encostar. À distância eles falaram com Jesus, porque também não podia ter aquele contato físico para não contagiar o próprio Jesus. E eles de lá receberam a ordem de Jesus, vá até o sacerdote. Foram e receberam a graça de Deus. E era estrangeiro, samaritano. Os homens que tinham se misturado com outras nações e mulheres eram considerados os homens impuros, os homens realmente que não deveriam ter um contato com o judeu. E de repente, esse homem único que veio, samaritano, reconheceu a graça de Cristo. Que você também possa reconhecer. E quando você pregar o Evangelho, saiba que você vai encontrar todos esses no meio do caminho. Não fique desanimado, continue firme com Cristo, sabendo que os resultados virão pela graça de Deus e não pelos nossos méritos pessoais. É Ele que faz a obra e você, como eu, apenas é um instrumento na mão de Deus. Que Deus abençoe na compreensão da sua santa palavra.